Alguém aí apaga a luz. Vamos, né, vamos fazer silêncio e vamos elevar nosso pensamento a Jesus, que Ele seja conosco nesta noite, como em todos os momentos de nossas vidas, bons e maus. Jesus disse: quando um ou mais se reunir em meu nome, ali estarei. Então Ele está aqui conosco, não exatamente Jesus, mas através dos seus emissários. Esses emissários são espíritos encarregados por falanges espirituais superiores para ajudarem aqui na Terra a marcha ascensional do homem. E particularmente na casa espírita ou em qualquer outro templo, esses espíritos estão ali para ajudarem. Pouco importa a religião, a crença, o credo. O importante é fazer o bem. Mesmo que a pessoa professe qualquer tipo de religião ou não. Então Ele está aqui conosco através desses bons amigos que sem eles pouco poderíamos fazer. Elevemos nossos pensamentos e que tenhamos uma reunião de aprendizado e de confraternização. Que assim seja. Bom. Olha, nós estamos iniciando hoje um trabalho sobre a codificação. São vários trabalhos. Então vocês podem colecionar. Toda quarta-feira nós vamos trazer aqui esse trabalho. Um trabalho a respeito da codificação do Espiritismo. Certo? Hein? 12. Então nós vamos trazer toda quarta-feira. Hoje é a última quarta-feira em que nós nos reunimos neste ano de 2001. Então a próxima reunião vai ser em janeiro. Vai ser no dia 9 de janeiro, acho que é uma quarta-feira. Ah, tá melhor. Então, todo ano nós somos obrigados a dar esse recesso. Por quê? Primeiro, por causa da bagunça da festa religiosa, onde corre cachaça, arrodo, onde há muita briga, o som lá nas alturas, e é impossível a gente trabalhar aqui, não é isso? Então, todo ano nós temos que proceder a esse recesso. E segundo também que nós precisamos descansar um pouco. Mas enquanto nós descansamos, carregamos pedra, né? Então nós vamos estar na livraria na terça-feira e na quinta-feira,
certo? Toda terça, toda quinta. Então, se vocês tiverem algum quiprocó, algum vulgo chilique, né? Chilique mediúnico, né? Piripaque, como chama também. Então vocês vão lá para a livraria, tá bom? Vocês não vão ficar sem assistência técnica. Então, quem quiser adquirir, adquira, porque é a coleção. Outra coisa, tiver uns médios para dar passe ali em Tainá, tiver esses voluntários aí, são os voluntários aí. Cadê outro voluntário? Aí, pronto. Bom, então nós vamos amanhã, às 18 horas, vamos inaugurar aqui. Olha, tá baixando aí. Vamos inaugurar aqui a nossa creche. Creche Estela Tarquínio de Souza. É a mãe, né, do Dr. Amâncio Souza Neto, que doou esse terreno aqui para nós e ajudou e muito a construir essa creche. Com o tempo, nós fomos aparelhando a creche. As pessoas às vezes dizem, essa creche não inaugura. Inaugura, mas quando nós tivermos todos os equipamentos necessários. A gente não ia fazer uma coisa improvisadamente, não é? Precariamente. Então, nós temos aí todos os aparelhos, temos freezer, temos geladeira, tudo que vocês possam imaginar. Fogão industrial e aí por diante. Então, todo equipamento de cozinha, todo equipamento ligado ao trabalho com as crianças, nós já temos, graças a Deus, e aí nós vamos entrar em operação no próximo ano. Nós vamos inaugurar, e como vem aí as férias das crianças e tal, e também o nosso recesso, então a partir da primeira semana de janeiro, ou da segunda semana de janeiro, nós vamos iniciar as atividades da creche. Quem quiser colaborar, procura a Ivana. Quem quiser ajudar, vir aqui, fazer uma recreação com crianças, as pessoas que têm, né, têm aquele dom para trabalhar com crianças, quem quiser, ou ajudar também em outras tarefas, podem vir. Ela fica de segunda a sexta. Começa de manhã, acho que é 7 horas da manhã, se não me engano, e vai até às 18 horas. Então, quem quiser, tiver uma tarde livre, venha ajudar aqui, trabalhar, há tarefas assim para todo mundo, né? Não é só trabalhar com as crianças, mas há outras tarefas, né? Cuidar das crianças na hora do almoço, ajudar, né? Tem criança de 3 anos, ajudar a criança né, com alimentação e aí por diante. Tem muita coisa para se fazer, certo? E eu vou marcar um dia na semana para vir, né? Ou então vem de surpresa. Eu não vou deixar para lá não. Tudo em que eu me meto, eu vou até o fim, quer dizer, o fim para mim. Porque senão, se esse é o fim, parece que a creche vai acabar, né? Não é? Então eu, modéstia inclusa, eu tenho muita responsabilidade em se tratando de trabalho ligado à doutrina espírita, certo?
Eu, por exemplo, eu não falto aqui, só falto quando eu estou com problema, não é isso? Quando eu estou doente. Isso é natural. Às vezes eu estou com problema e venho. Eu acho que a responsabilidade é muito grande. Eu já tenho mais de 30 anos trabalhando com obsessão, né? E direção de centro. E eu acho que as pessoas, quando se envolvem com a atividade espírita, já que uma casa espírita, ela tem que dar exemplos, não é isso? Não só exemplo em nível administrativo, mas em nível também moral. É claro que falam muito de mim por aí, né? As más línguas. Tanto, e muita gente acredita. Eu até mandei fazer um cartaz, que eu vou colocar aí embaixo, dizendo assim: a intriga é a maior de todas as verdades. Já está lá. Porque todo mundo acredita no intrigante, no maledicente. Não é? É uma verdade, é triste, mas a gente tem que reconhecer. Você olha, eu vi fulano fazendo isso. Eu digo, é. Aí chega para mim, vem cá, fulano, fulano de tal me disse, porque tem uma coisa, é que a pessoa que vem me dizer, diz, olha, se você não disser o nome, você que é fofoqueira. Eu quero o nome da pessoa. Eu não posso, então, não me interessa saber o que foi que ela disse. Eu quero o nome e fazer uma cariação. Você com ela. Não tem mais essa. Aí ninguém vem me contar fofoca nenhuma. Porque sabe que não encontra o ouvido. Não é? Não encontra o ouvinte. É assim que vocês devem fazer, porque quando alguém vem com a intriga e vocês aceitam, vocês vão fazer parte daquela trama. Quantas reputações não foram por água abaixo por causa de intriga? Suicídios, crimes, depressões, e aí por diante. Não é verdade? Então, no boato, todo mundo acredita. Então, falam de mim aí horrores. Eu sou mulherengo, que não sei o que lá. Quem me conhece, o único lugar que eu ando é no shopping. E vou sozinho. Ou então vou com um amigo, assim, com o Jalso, com Ivan, com Júlio, acompanhado de Cristiane, Júlio e Cristiane Nogueira. Quando eles vão, o casal vai para o shopping, Bernardo, você quer ir? Eu digo, vou, eu topo, vamos embora. Não gasto gasolina, não gasto nada. Ar-condicionado, tudo. Então, o resultado, minha vida é essa. Daqui para casa, de casa para aqui, eu tento para a livraria. Então, eu tenho defeitos, mas não tenho tempo de exercitá-los. Eu não tenho tempo. O meu tempo é muito precioso para ficar me preocupando com certas futilidades ou coisas mundanas, não é? Eu tenho muito com que me preocupar. Primeiro que eu lido com obsessão. Se eu fosse um salafrário sem vergonha, eu já estava no sanatório. Porque eu me intrometo na trama existencial de vocês. Quem trabalha comigo, velho, o médium sai de lá e recebe o espírito, eu não suporto, eu odeio. Vários médiuns. Por quê? Porque eu interfiro. Eu começo a fazer parte daquele processo. Aí o obsessor me ataca. É meio que um pitbull. Você vai bulindo o dono, ele morde, né? Resultado. Isso nós temos que ter muito cuidado em lidar com a obsessão. Primeiro porque os espíritos, esses obsessores, você pensa o quê? Que eles ficam obluminados, né? Obluminados quer dizer, tontos, perdidos, sem saber o que está acontecendo. Eles são vivos, são inteligentes, planejam e acompanham a gente para ver onde a gente se mete.
em que borocotó a gente se mete, não é? O que nós fazemos, as ocultas, nós podemos esconder de vocês, mas deles não. Isso é que o ventilador está parado ali. Cristiano, vê se está funcionando, faz favor. Então nós não podemos esconder de todo mundo, até mesmo os nossos pensamentos. Mas dos espíritos não. Vocês vão ver isso na própria codificação. Os espíritos sabem, eles nos conhecem. Não, pode para lá, senão vai terminar, eu vou voando aqui, eu vou esbarrar na maré ali. Não, mais para lá um pouquinho. Recuando, recuando. Aí, não, mais para lá. Ah, diminua a velocidade. Pronto, vai diminuindo. Pronto, agora sim, chegou. Porque senão ia ficar aqui com frio, né não? Eu não sinto frio, mas eu terminaria sentindo. Bom, então nós temos que ter responsabilidade. Essa creche é uma vitória de todos nós. Ela não é fruto do trabalho de José, de Francisco ou de João. É da comunidade, da família Telma. Entendeu? E aí todos podem, se quiserem, dizer assim, olha, hoje eu vou tirar esse dia para trabalhar lá na creche. Vem. E ninguém vai impedir. Agora, nós temos alguns cuidados, porque existe uma legislação ligada ao voluntariado, né? Muitos centros aqui terminaram na Justiça do Trabalho, porque a pessoa ia, trabalhava, tal, aquela coisa fofa, todo mundo achando maravilhoso. Quando brigou com o dirigente, foi para a Justiça. Aí é que está. Aí é resultado. Que é uma relação de trabalho, né? Não deixa de ser. Então, nós temos que ter alguns cuidados, infelizmente. Não é que nós não temos confiança nas pessoas, mas é preciso ter cuidado. Porque, primeiro, que é meu nome que vai para lá. Eu sou representante, né? Aí lá vou eu para aquelas audiências cansativas, calorentas, né? Monótonas na Justiça do Trabalho. Eu já funcionei como advogado lá. E não gostei. É muito complicado. Tem muitos acordos ali que não me fascinaram, não. Bom, outra coisa é o nosso CD, que é Palavras da Vida. Está com a capa nova, linda. Custa R$12. Isso aqui é me permito dizer, um bom presente de Natal. Para uma pessoa que está precisando de alguma orientação, de algum conselho, quer dizer, conselho não digo, mas eu conto várias histórias aqui. E podem esclarecer muita coisa, a pessoa está em dúvida. Aqui eu conto a história de um aborto. Porque abortou, tem que sofrer, tem que... Não é assim também não. Por exemplo, aqui, eu vou contar assim, en passant, ela aborta, né, a mulher, o espírito entra num estado de perturbação, e quando ele se recupera, ele quer se vingar. E ele vai realmente, ele vem para se vingar. Resultado, ele encontra aquela que seria sua mãe num sanatório, num hospício. Ele a encontra numa espécie de uma cela, sozinha, louca, dementada, né?
E ele vem com aquela força toda para se vingar, para cobrar. Quando ele vê aquela que queria ser sua mãe, naquele estado deplorável, enlouquecida, ele tem pena e vai, abraça e beija. Está vendo aí? Ele perdoou, mas acontece que a lei segue seu trâmite natural. Ela vai ter que responder diante da lei, que ela não responde diante da vítima. Nós respondemos diante da lei. É por isso que a gente precisa fazer uma revisão nessa questão de lei de causa e efeito. Eu não estou aqui para pagar ninguém. Eu tenho um compromisso com a lei de Deus. É muito diferente. Senão fica olho por olho, dente por dente. Senão cria um fatalismo. Não é isso. Nós não devemos nada a ninguém. Nós estamos compromissados com a lei de Deus. Que onde está inscrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Está vendo? É isso que... Foi por isso, é um dos motivos porque eu sou espírita. Porque a coisa é muito inteligente. Não é como outra religião maluca. Você desgasta com todo mundo, chega lá, reza 400 Ave Maria, 300 Pai Nosso, engole uma hóstia, está salvo. Isso é, minha gente, isso é deprimente. Isso violenta a lei de Deus. Não é? Então o homem cria certos dispositivos, não é? Cria certos dispositivos que dão como verdadeiros, como retorquíveis. Não é por aí. Então, se vocês quiserem palavras da vida, tem na livraria e tem lá também na livraria Bezerra de Menezes. É um bom presente de Natal. Isso aqui foi gravado no estúdio da Rádio Itaparica FM. Isso aqui. Então minha voz está em FM. Vou fazer o nordestino, FM. Tem dois aqui, ó, quem quiser. Olha, eu também vou pedir uma coisa para vocês. Eu nunca pedi nada a vocês. Eu estou confiando na memória aí de vocês. Nós temos que pagar a conta da luz da livraria. Quem puder ajudar, são R$130. Aí procura Cristiano. Então, se vocês quiserem ajudar, passa a sacolinha, né? Olha, eu assisti, teve uma missa em Washington, em homenagem, sei lá, uma espécie de requiem, né? As vítimas do Trade Center. Tinha Bush, tinha Clinton. Olha o que tinha, o poder estava ali. Resultado, depois da missa, os padres vieram com uma espécie de uma tigelazinha de prata, arrecadando donativos. Está vendo? Viu aí? Então. E no entanto estava ali o suprassumo do poder aqui na Terra. Então quem quiser colaborar para dar a quem? A Jair ou Cristiane. Bom, outra coisa também, a codificação do Espiritismo. Nós temos aqui o Livro dos Espíritos. Esse é um livro de bolsa, não é de bolso. Porque hoje em dia as camisas não têm bolso, é uma coisa séria. Raras têm bolso, né? Então a gente fica tudo atrapalhado. Aqui, vamos fazer silêncio. O Livro dos Espíritos, edição, né? Aqui é o Livro dos Médiuns.
É bonita essa coleção, viu? Muito bonita. Está muito bonita mesmo. É da LAC. Aqui também tem o quê? O Céu e o Inferno. Aqui também da coleção tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu achava, é uma opinião minha, talvez esteja errado, que Kardec devia botar o Espiritismo segundo o Evangelho, porque dava mais força, não é não? Porque nós vamos encontrar os princípios espíritas dentro dos Evangelhos. Imortalidade, reencarnação, comunicabilidade, não é? Eu achava que devia ser o contrário. Outra coisa, tem a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E obras póstumas. Vocês já leram obras póstumas? Vocês sabem que obras póstumas, esse livro foi publicado pela própria viúva de Kardec, com a ajuda de Pierre Gaëtan Le Marie. Ela descobriu os escritos de Kardec que não foram publicados, e aí fez uma análisezinha, expurgou alguma coisa e lançou esse livro, Obras Póstumas. Esse livro é muito importante, porque aqui tem o pensamento vivo de Kardec em algumas... O que ele nem botou na Revista Espírita tem aqui. Então são, assim, um trabalho pessoal do codificador. Isso é muito importante para entendermos alguns pontos de vista de Kardec, que vocês veem expendidos no Livro dos Espíritos, principalmente, e no Céu e o Inferno. A participação de Kardec no Céu e Inferno é muito grande. E aí vocês vão ter uma base do que Kardec pensava a respeito do trabalho que ele estava fazendo, do próprio trabalho que ele fazia. E quem quiser a Revista Espírita, são 12 volumes, procure Ivone. Pode adquirir aos poucos. Né? E quem estuda a Revista Espírita necessariamente saberá em profundidade o trabalho, quer dizer, o que Kardec e os espíritos fizeram que culminaram na codificação. Que culminou, gente. O que é isso? O que é que tem? Autógrafo. Então, eu estou dando até autógrafo, tá vendo? Pronto. Está aqui. Ó. Então, vamos ao nosso estudo de hoje. E hoje eu fiquei muito feliz porque a Rádio Mundial de São Paulo, o pessoal me telefonou sobre uma pesquisa que eu fiz a respeito da datiloscopia e a reencarnação. Então, com as pesquisas que nós fizemos, nós identificamos um caso que houve em Recife, em que uma criança de 8 anos, examinada por um pesquisador pernambucano, isso em 1932, ele descobriu que aquela criança
era um amigo dele, que desencarnaram há alguns anos. Porque a impressão digital do menino era igual ao do desencarnado. Absolutamente igual. E vocês sabem que não há, pelo menos, pelo que consta, impressões digitais iguais. Não é isso? Então, é uma prova da reencarnação. E aí um pesquisador do Paraná, que estava na Rádio Mundial, leu esse trabalho que eu fiz há algum tempo, saiu na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, e aí foi uma repercussão muito grande até na época, e aí pediu permissão ao pessoal do programa para me entrevistar a respeito desse trabalho, que esse trabalho meu, que tem mais de uns 10 anos publicado, provocou a pesquisa de Dr. Hernani Guimarães Andrade, um dos maiores pesquisadores espíritas do Brasil. De vez em quando ele me telefona, ele leva 40 minutos telefonando. Ele que paga, né? Ele não liga a cobrar. Não, ele não liga a cobrar, não. Ele tem vários livros publicados, Hernani Guimarães Andrade. Ele não é chamado como eu. E isso um dia ele fez uma observação, fez, olha, você também é rejeitado como eu sou? Eu digo, sou rejeitado. As pessoas não nos convidam, os espíritas não nos convidam para fazer palestras, seminários e debates, congressos, porque nosso objetivo é divulgar o Espiritismo segundo o Espiritismo, quer dizer, ciência, filosofia e ética. Enquanto os espíritos estão preocupados com família, com amor, qualquer pessoa pode fazer um congresso falando de família e amor, é ou não é? Então não tem nada a ver com o Espiritismo. Agora, se pusesse o que há no Livro dos Espíritos sobre laços de parentesco e a reencarnação, da justiça da reencarnação, onde há muita coisa ligada à família, aí é diferente. Mas não fazem assim. Aí vão atrás dos trabalhos do psicoterapeuta fulano de tal. Aí começa a deturpar a doutrina espírita. Opiniões pessoais, sem base, porque uma coisa é certa, sem radicalismo. Se alguém falar sobre a família, como eu já ouvi falar, desprezando o processo palingenésico, quer dizer, a reencarnação, aquilo ali não é completo. O trabalho não se completa. Ah, mas não acredito, mas ali há seres reencarnados na família, com problemas sérios e às vezes problemas individuais, que não tem nada a ver com o grupo familiar. Então, se não se analisar a luz da reencarnação, a família, ou o pesquisador, ou o psicoterapeuta, sei lá das quantas, ele vai incorrer em graves erros. Ele vai tentar, né, criar teorias a respeito daquilo que ele não está sabendo. Não é verdade? Na família, por exemplo, a família do grande Sócrates, grande filósofo, ninguém se destacou. Eram medíocres. Por que surgiu um gênio entre eles? Hein? Não é verdade? Então, vamos estudar. Olha, hoje os grandes escritores americanos, europeus, estão preocupados muito com isso, com a evolução, por exemplo. E, inclusive, um autor dizendo assim, a evolução não é progresso. Progresso
o que nós instituímos. Quer dizer, é um processo natural. Pode ser católico, protestante, budista, espírita, pouco importa. Religião não tem nada a ver com a evolução. Evolução é um princípio. Aí é que está. E nós não podemos fugir. Tanto que muitos evoluem até compulsoriamente. Quer queiram, quer não. Aí é que está. Foi uma colocação muito boa. Então, há alguns livros que estão surgindo aí que trazem até teses ligadas ao espiritismo sem que seus autores percebam. Quer dizer, o homem está procurando o espírito para se conhecer. Só assim, porque nos fósseis não está a história do homem. A paleantropologia jamais vai revelar a história do homem, que é muito complexa e fragmentária. Hoje tem um homo aqui, daqui a pouco tem outro aqui, com caracteres diferentes. Por quê? Então aí é que até hoje ninguém conseguiu desvendar isso. Tanto que ele faz uma pergunta, o autor faz uma pergunta interessante. Por que certos povos alcançaram níveis de cultura assim avançados e outros não? Por que certos povos que foram num pico até uma espécie de pirâmide, né? E depois desapareceu, ou desapareceram esses povos? Os egípcios, pela lei natural das coisas humanas, os egípcios hoje poderiam ser, o Egito poderia ser hoje uma potência, não é? E por que terceiro mundo? No entanto, os seus ancestrais foram o primeiro mundo, à época. Quanta coisa, uma pirâmide daquela, é uma obra de arte, é uma técnica, né, matemática perfeita. Então, se fosse processo genético, naturalmente os egípcios hoje seriam, isso ele especula também. Engraçado que eu sempre especulei isso, né? Quando eu vi no livro, fiquei assombrado. E é um PhD, lá, cheio de títulos, graduado, sei lá, em Oxford, Cambridge, tá vendo? Fez a mesma pergunta que eu faço aqui. Parece até prosaica essa pergunta, né? Mas ninguém explica como as grandes civilizações declinaram e desapareceram. A gente tem que apelar para quê? Para a doutrina espírita, senão fica sem resposta. Não sei, dizem que eram os egípcios, os povos pré-colombianos, eram remanescentes dos atlantes. Mas isso é uma teoria, não há prova nenhuma. Outros dizem que eram seres extraterrestres. E ninguém sabe explicar. Primeiro uma coisa, como surgiram esses povos, também ninguém sabe. A história dos egípcios não tem princípio, que ignoram a sua gênese. Agora vamos aqui. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade do homem entre as coisas da vida terrena. No capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, há contida a fecunda e esclarecedora dissertação sobre o significado da máxima bem-aventurados pobres de espírito. Vocês sabem que por aí, só chega para outro e diz assim, é um pobre de espírito. Eu quero que digam a mim isso, porque o significado é bem diferente.
Né? A gente diz com pena, é um pobre de espírito, né? Agora vocês vão ver o que é pobre de espírito. Preliminarmente, o que se deve entender por pobre de espírito? Costuma-se atribuir o epíteto aos touros e aos crédulos. Ouve-se então alguém afirmar, até com certo menosprezo, fulano é um pobre de espírito. Não é? Vocês já sabiam? Vocês sabem que pobre de espírito é outra coisa? Sabe ou não sabe? Ou vocês ficam dizendo, ele é um pobre de espírito. Digam para mim que eu gosto, viu? Não. Vocês vão ver agora. Tenham paciência. Mas, como vem explicado no referido capítulo, por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os touros, mas os humildes. Está vendo? E diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Aqui comeram, né? Tem aqui orgulhos, bote aí um S, orgulhosos. Assim interpreta-se o enunciado crístico de modo diferente, porque acreditamos muitos não se preocupam em pelo menos passar uma vista de olhos nas páginas evangélicas, preferindo definir os seus ordenamentos a seu bel prazer. Na verdade, o código de moral legado pelo Consolador à humanidade é infelizmente um ilustre desconhecido da maioria das pessoas. Raros são os que o leem, raros ainda os que tentam pautar suas vidas pelo que ensina. E estes são geralmente tidos como pobres de espírito, porque aqueles outros que se julgam bastante inteligentes para darem créditos a coisas que, segundo pensam, são boas, apenas para os simples e ingênuos, o velho e poderoso orgulho impede que a maioria dos homens desça de seu pedestal e admita a grandiosidade e a força regeneradora dos postulados cristãos. Não é? Isso é o seguinte: vocês leem o Evangelho segundo o Espiritismo, não é verdade? Pois bem, leiam antes os Evangelhos. O Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, né? E Lucas, João, para que vocês possam sentir o pensamento de Jesus. É claro, escoimando aquelas interpolações, quer dizer, colocando de lado as interpolações, quer dizer, o que os exegetas, né, interpuseram nos evangelhos, e aí vocês vão ter, principalmente nas parábolas e certas colocações de Jesus, vocês vão ter o pensamento vivo do Mestre de Nazaré. Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo é mais assim, uma interpretação de determinadas colocações de Jesus feitas por vários espíritos. Não é isso? Como os espíritos, segundo eles próprios disseram a Kardec, emitem opiniões pessoais, é claro que aquelas colocações dessas entidades a respeito de algumas passagens dos evangelhos, é claro que merecem essas colocações serem submetidas ao crivo da lógica, da razão e do bom senso. Certo? Ele pode, o espírito, por mais ilustre que seja, emitir uma opinião que eu posso discordar. Então, eu infelizmente, não sei se felizmente ou infelizmente, se feliz ou infelizmente, eu sempre procurei estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e não vê-lo assim de uma forma mística, né?
baseada na adoração, ou até uma certa subserviência, né, doutrinal. Eu nunca, e a própria demonstração de Kardec, eu nunca entendi o Evangelho segundo o Espiritismo como um foco assim de brandura, eu vou me sentir bem, eu vou me sentir assim recompensado. Eu nunca vi. Talvez até eu esteja errado diante das certezas da maioria, mas é a minha opinião como espírita. E eu procuro ser autêntico. Eu nunca aceito nada que eu não submeta ao crivo da minha razão e do meu bom senso. Essa é a questão pessoal, porque quem vai usar aquilo sou eu. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Dizer, olha minha gente, eu aceitei aquela recomendação do espírito tal que está lá no Evangelho com o Espiritismo. Não. É uma questão minha, pessoal, como também de vocês. Que quem vai lucrar ou perder sou eu. Não é? Então, é uma questão íntima, minha, particular. Há aquelas pessoas que leem, se sentem bem, é um refrigério para a alma, tal. Eu já vejo sob outros olhos, sob outro aspecto, sob ponto de vista diferente. O que refrigera a alma é a decência, é a integridade. Isso sim. É o amor, mesmo aquele amor ainda não entendido pelos homens. O amor no sentido de fraternidade, de caridade e aí por diante. Mesmo dentro dos conceitos de fraternidade e caridade que nós admitimos e instituímos. Porque a caridade que nós praticamos é a caridade que nós julgamos justa e certa, não é? Por exemplo, esta casa aqui nunca fez aquela campanha do quilo e nem vai fazer, também enquanto eu estiver aqui. Ah, mas os pobres, os necessitados, eu digo, tudo bem, mas acontece que muita gente faz isso. Nós preferimos trabalhar com os pobres e necessitados de esclarecimentos. Nosso alimento é outro. É o chamado pão espiritual, que nós reputamos importantíssimo para matar a fome de quem? Do espírito, que não encontra aí fora resposta às suas graves perguntas. Ele vem aqui em busca de elucidações, de esclarecimento. Eu acho o seguinte, que a pessoa que procura uma casa espírita não é apenas para aliviar sua dor, seu sofrimento, a saudade de um ente querido que já partiu para o outro lado da vida, mas também de saber o que é o espiritismo, de se esclarecer. Eu sei que a maioria não vem aqui para se esclarecer, tirar dúvidas sobre os problemas ligados à existência. A maioria vem, isso vocês têm que concordar, não é deve, não tem. A maioria vem porque está passando por algum problema. Né, não? É. Agora, aí é que está o depois. Ela pode estar satisfeita com o que ela encontrou no centro. Ela veio, ela foi consolada, foi esclarecida e vai embora. Ela aí vai embora. Bom, eu já me esclareci. Eu já sei, então eu vou me embora. É assim? Ou então, exemplo, isso esclarecimento sobre a dor, sobre o sofrimento. Porque muitas vezes
As pessoas vêm à casa espírita para encontrar aquele ombro amigo, aquelas palavras doces dos palestrantes, o amor. Tanto que tem gente que vem aqui e quando eu faço uma palestra, que eu faço raramente, né, não gosta de mim. As pessoas que não gostam de mim. Por quê? Porque querem que um apadrinhamento, sei lá, paternalismo, compaixão, pena. A verdade é essa. Então, eu não estou aqui para ficar consolando ninguém, não, porque o esclarecimento, por si só, consola a pessoa. Se vocês sabem que o ser é imortal, o seu parente lá não morreu, não desapareceu, ele continua vivo. Isso não consola, minha gente? Olha aí. Em vez de você, não chore, porque o amor, olha, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, eles continuam vivos. É isso. Vocês pensam que todo mundo aí fora sabe disso? Não sabe não. Há espíritas que pensam nesses congressos que todo mundo já sabe o que é o espiritismo. Parece que é uma coisa defasada, ultrapassada. Não sabe não. Façam uma enquete na rua para ver. Procurem ver. Olha, eu sempre conto esse caso que para mim é clássico, né? Que é isso assim? De onde saiu essa figura? Será possível? Eu vou saber pior, como é que manda subir uma pessoa dessa? Não é? Nossa, estranho, chega parecendo até uma visagem. Eu chegou e ainda fiz assim, falou com quem? Eu não sei, a cadeira vazia. Só você estava vendo alguém sentado ali. Maluquice, né? Acontece cada coisa aqui estranha. Mas sabe que foi o seguinte, nunca mais fizeram isso. Foi a TV Aratu. Na época a TV Aratu era ligada à Globo. A Globo, né? No dia 14 de julho, a tomada da Bastilha. Não é da pastilha, é da Bastilha. Aí saiu uma repórter, isso no Jornal da Manhã, saiu uma repórter na rua, entrevistando as pessoas sobre a tomada da Bastilha. Aí, resultado, apareceu uma senhora bem vestida, na Avenida 7. Aí ela perguntou, a senhora sabe que hoje é a tomada da Bastilha? Ela fez, minha filha, nesse país se toma tudo, a gente não tem força nenhuma, o governo faz o que quer, e aí por diante. Aí a repórter ficou assim, assombrada, né? Porque ela aprendeu, ela devia não saber também, ela aprendeu, né, sobre a tomada da Bastilha, né, que tem uma ligação assim muito ideológica, mas sem nenhum resultado prático com a Revolução Francesa. Aí resultado, aí apareceu um senhor todo bem vestido, o senhor sabe que hoje é a tomada da Bastilha? Fez, minha filha, quem quiser que tome o que quiser, estou um pouco me importando, não me interessa. Aí, ela desistiu de entrevistar. Você viu uma coisa? Fizeram uma pesquisa no Rio de Janeiro sobre esse Beatle que morreu aí, George Harrison, né? Muita gente nunca tinha ouvido falar nele. Olha, o povo aí fora não está sabendo nada. Agora, avalie espiritismo. Avalie em doutrina espírita. Olha, um congresso, e não vou fazer aqui em janeiro, eu vou fazer um seminário aqui, baseado no que a gente entrevistar aí fora. Botar uma equipe para entrevistar, fingir que é de televisão, bota aquele microfone com o negócio enquadrado
e alguém com a máquina pode até filmar, entrevistando as pessoas sobre o que é o espiritismo. Você já ouviu falar em Allan Kardec? Você sabe quem foi Allan Kardec? Aí, tomando como base, né, essas informações, a gente faz um seminário. Aí a gente vai realmente passar para o povo aquilo que ele precisa saber, pelo menos é o que nós pensamos. É o que ele deveria saber. Claro, a gente sempre quer demais. Eu não quero de menos, não. Mas acontece, mas aí é que está. Aí é que está. Aí põe, repare, põe no Congresso Espírita, até de âmbito nacional, questões especificamente ligadas a certas áreas técnicas. Por exemplo, essa questão da família. Aí põe lá um sociólogo, põe lá um psicoterapeuta, resultado, as colocações ali vão ser técnicas e o povo vai entender. Então a gente tem que fazer um seminário para o povão, abrir as portas para o povão, porque chega de falar para espírita. Tem 2.000 pessoas, todos espíritas, na maioria. Nós temos que fazer um seminário para não espíritas. É isso que a gente tem que fazer. É, por exemplo, investir na universidade, ir lá para dentro, provocar debates, discussões sobre temas, por exemplo, sobre genoma, sobre transplante, sobre clonização. É isso que o espírita tem que fazer, na minha opinião. Eu, quando estive num programa, acho que foi Nilza Barude, eu debatendo com uma deputada aqui, né? Resultado, ela a favor do aborto. Por quê? Não é porque é uma questão de ponto de vista, não é uma questão ideológica. Às vezes as pessoas, por ignorância, acham que o aborto é natural, como em muitos países. Mas ali está se cometendo um crime. Então, nós falamos do problema demográfico. Porque a população vem crescendo e a fome. Eu digo, você está certa. Agora, você não pode resolver um problema desse tipo com um crime. Aí ela embatucou mesmo. Mas você acha o quê? Que não está matando um ser vivo? Ele está ali dentro. Ele está vivo. Você vai lá e mata. Esse é um assassinato. Então você quer resolver com um assassinato um problema social, um problema que deveriam os políticos estarem resolvendo, e não resolve por causa da corrupção, porque essa questão do Nordeste vai rolar por muitos séculos. Ninguém vai resolver, porque não interessa. Porque não é uma fonte, sabe de quê? De corrupção. Não acabou o problema de nada, porque você, por exemplo, eu aceito a vida após a morte e estou cheio de problemas. Não resolve nada. Ele só vai ter consciência do seguinte, de que depois da morte, ele vai sobreviver à falência do corpo. Muito bem. Agora, o problema não é ele saber que é um ser imortal, são as consequências e a responsabilidade de ele ser um ser imortal. Aí é que está a dificuldade. A dificuldade está justamente aí. É por isso que a gente tem que fazer uma reavaliação nessa questão de livre-arbítrio, determinismo, fatalismo, etc.
Porque senão eu sei que eu sou um ser imortal. Vocês também sabem. E por isso eu deixo de errar, eu erro. Eu fico arrependido, meu Deus, eu, um ser imortal, eu não podia estar fazendo isso, mas faço. É aquela questão do escorpião e a tartaruga. Não é? O escorpião pediu a tartaruga para atravessar um rio caudaloso. Aí a tartaruga fez, vai, monta aí. Aí lá vai o escorpião, se equilibrando lá na tartaruga. De repente, ele manda a ferroada na tartaruga. Aí o veneno. Aí a tartaruga já diz, mas por que você fez isso? Eu estava fazendo uma caridade. Por que você fez isso? Porque isso é a minha natureza. Eu fiz conforme minha natureza. Está vendo? É assim que nós agimos, segundo a nossa natureza. Foi assim que Jesus agiu, segundo a natureza humana. Quando ele foi lá para o Getsemane pedir arrego, ele estava agindo como homem. No entanto, um ser superior, conhecedor da lei de causa e efeito, sabendo-se um ser imortal, no entanto, ele agiu como homem. A natureza humana falou mais alto. E o grande mestre quis que o Pai lhe passasse o cálice. Quanto mais nós. Não. Foi um problema de afirmação existencial. Ele estava agindo como homem, embora tenha sido um grande espírito. Isso não invalida o seu valor, a sua qualificação espiritual. Não invalida. É? É. É. Mas ainda bem que não me pede para atravessar daqui para lá para o Porto Vazio. Se não morrer todo mundo, quem ia morrer, essa é minha natureza, eu não sei nadar. Aí, caiu. Obrigado. Finalmente. Mas acontece que eu não sigo os parâmetros estabelecidos pelos espíritas. Eu sigo minha consciência. Eu sou, olha, minha gente, eu sou vaidoso, sou orgulhoso, sou tudo. É minha natureza, bonito também. Você está começando a me entender, não tá? Graças a Deus. Agora, olha, eu uma vez, como é seu nome que eu me esqueci? Seu nome? Ô rapaz, você quer? Denise, eu já falei no centro de convenções para 800 pessoas. No meio da palestra, só vi umas 300. 500 foram embora. Não me entenderam. Por quê? Não adianta vir aqui em busca do consolo. É um erro. Venho em busca do esclarecimento. É isso que é importante frisar. E eu tenho minhas ideias
Se as pessoas não gostam, façam como as 500 pessoas fizeram no Congresso. Vão embora. Vão buscar outras plagas. Vão buscar, por exemplo, uma entidade, e sem crítica, que prega, minha gente, o amor, porque o perdão, e depois, Nossa Senhora, me dê a mão. É lindo, mas inadequado. Porque eu sei que Maria não teve importância nenhuma na vida de Jesus, somente na vida messiânica de Jesus. Nada, 0 vezes 0. Ela foi mãe de Jesus, como tem a mãe de Bernardo. A verdade é, então as pessoas não gostam. Sabe por quê? Minha intimidade, assim, bibliográfica, são com os exegetas, vamos chamar até de hermeneutas, né? Americanos, franceses, ingleses. Eu não pego autores brasileiros para fazer meus trabalhos críticos. Então eu pego um Grossman, por exemplo, John Grossman. Ele é teólogo da Universidade de Harvard. Ele pegou, dissecou mesmo o problema Jesus, o Jesus histórico. Resultado, ele encontrou um Jesus diferente daquele pregado pela religião. E o Espiritismo adota o Jesus pregado pela religião. E eu não adoto. Aí que está a grande diferença, a discrepância é essa. O Jesus espírita é o Jesus da religião. Como o Deus dos espíritas, será que é o Deus bíblico também? Hein? Aí é que está. Então eu vejo Jesus sob outro ângulo, como revolucionário, como homem que nunca orou, como homem que chegou na sinagoga e afrontou todo mundo. Ele, filho de um carpinteiro, chegou lá, jogou para valer, arrebentou. Depois vem no centro espírita, aí vem aquele orador, Jesus, o meigo rabi da galera. Que meigo, coisa nenhuma. Ele foi um homem enérgico, sério, um ser superior. Ele disse assim, olha, eu sei quem vocês são, mas vocês não sabem quem eu sou. Começou logo por aí. Então, o povo estava lidando com um homem desconhecido, que fugia às normas e às regras preconizadas pela religião e pelas instituições políticas e sociais. Era um homem que era diferente de todos. Eu sei quem vocês são, mas vocês não sabem quem eu sou. Isso prova o seguinte, que a maioria esmagadora dos judeus não sabia que tinha diante deles o Messias. E até hoje não reconhece Jesus como Messias. Então, isso sim que a gente tem que estudar. O valor de Jesus foi sua coragem, a sua força, a sua determinação, o seu amor à causa da caridade, da fraternidade, da união entre os homens, não é? Essa é a força de Jesus. Porque o amor de Jesus. Não, nada disso. Às vezes as pessoas que amam são enérgicas. Ele amava aquelas pessoas, mas era enérgico. Repare como ele fez com os obsessores. O que é que ele dizia? Os espíritas, meu irmão, porque o amor, ele expulsa os espíritos aos gritos, aos berros, e o espírito sai correndo. Ele doutrinou os espíritos. Saiu uma reportagem agora super interessante sobre Jesus. Jesus perguntando, uma pergunta: Jesus criou alguma religião? Não, nenhuma.
Eu acho que ele não tinha intenção de purificar, ele queria agitar, e agitou. Ele conseguiu dividir o nosso tempo, AC e DC, é como aqui, antes do carnaval, depois do carnaval, né? Então, no entanto, ele supera essa condição e se torna um dos grandes paladinos da verdade. Ele diz assim: eu vim para os filhos doentes de Israel. Aí vocês vão ver a figura de Jesus entre os judeus, que é um livro também de profeta, né? É pai e filha, chama profeta. É o profeta. Ele escreve um trabalho mostrando a figura de Jesus dentro do judaísmo. Ele era eminentemente judeu. Você repara uma coisa interessante. Em todos os evangelhos, ele cita o Velho Testamento. Alarga, o tempo todo. Procurem ver, embaixo, nas citações, vocês veem lá, o conhecimento profundo de Jesus das Escrituras. E tudo que, e os princípios espíritas estão também nos evangelhos. Reencarnação, comunicabilidade com os espíritos, né? Materialização, e aí por diante. Então nós precisamos estudar. A codificação, que é o Consolador prometido, muito bem, é o Consolador prometido. Mas acontece que esse Consolador, ele não veio para consolar, ele veio para esclarecer. Pelo menos é assim que eu penso. Eu só posso entender Espiritismo racionalmente. Olha, uma vez eu estava no hospital, fui internado, estava com um problema sério, agora eu não me interno mais. Eu fui internado porque eu estava com 400 açúcar, né? O aumento, a taxa glicêmica foi lá para cima. Hoje, outro dia eu tive 600, 3 horas da manhã, 662, que eu tenho. Aí eu meditei, fui fazer uma meditação, ali, não orei não, raramente eu oro, porque eu não sei, eu não oro porque eu não sei, eu não quero ficar, Pai Nosso, santificado, da pergunta, né? Somente que eu critico essa oração, porque é uma barganha. Perdoai nossas ofensas, assim como, entendeu? Fazendo comércio com Deus. Essa oração não foi dita por Jesus, não. Botaram lá dentro. Tá bom? Pai nosso que está no céu. Aí, como eu não sei orar, eu medito. Eu não sei orar. O que é orar? É pedir? É conversar com Deus? Eu converso com minha consciência, onde a lei dele está. Não é melhor, não? Não é melhor conversar com minha consciência? Porque minha consciência eu sei onde está e o que é. Mas Deus eu não sei nem onde está, nem o que é. Eu sei que ele existe, mas existe através de sua lei. É aí que os espíritas têm um trunfo nas mãos. Nenhuma religião admite que quem nos rege não é exatamente Deus, mas a sua lei. Através de quê? Dos atos que nós praticamos. Quando praticamos um ato, essa lei é acionada. E ali está causa e efeito. Quem determina a intensidade da repercussão ou do efeito é a intensidade do ato que lhe deu causa. Por isso que Jesus disse: a ninguém será dado um fardo maior do que suas próprias forças. E porque tudo que acontece conosco está de acordo com o quê? Com as nossas forças. A ninguém será dado mais ou menos.
É estabelecer uma paridade entre o ato e a reação. Então eu analiso o trabalho de Jesus sobre esse prisma, e não com pieguismo, virando os olhos. Jesus ainda faz assim, parece aquela Mowgli, aquela serpente de... Né? Não é Mowgli que chama? Orar e vigiar é o seguinte: você vigia. Para vigiar você tem o quê? Que está com os olhos abertos e observando. Se você orar, você deixa de vigiar. Você fecha os olhos. Literalmente, né? Eu prefiro vigiar por enquanto. Né? Esse negócio de oração é uma coisa muito pessoal. É muito pessoal. Porque que adianta eu ficar pedindo oração? Olha, oh meu Deus, por que eu sofro tanto? Por que aconteceu isso comigo? Logo comigo. E ainda não pensamos assim, por que não aconteceu com o vizinho, miserável, não vale nada? Não é? Eu já vi uma pessoa fazendo uma prece assim, com toda certeza, não é, estou inventando. Assim, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? O filho do vizinho não presta, não vale nada, é drogado, e o miserável tem uma saúde. Logo meu filho está doente, está morrendo, isso é injusto. Meu filho era tão bom, é tão bom, é um menino obediente, um menino estudioso. Por que acontece isso com ele e não aconteceu com o desgraçado do vizinho? Está vendo aí o entendimento que as pessoas têm da lei de Deus? Quantas pessoas já vi revoltadas porque uma criança de 3 anos com câncer, com leucemia, isso é um absurdo. Foi o que ela fez para merecer aquilo. Vocês não ouviram isso, não? Eu já ouvi muitas vezes. Isso mostra que nós devemos ir para aí para dentro, para a sociedade, investir e mostrar o que é realmente espiritismo. Que não está aqui para botar azeitona na empada de ninguém, mas ajudar a pessoa a fabricar a empada e comprar azeitona. Não é? É esse o papel do espiritismo. Porque se eu for lá para consolar, Bernardo, minha mãe está lá no hospital, você podia fazer uma prece por ela? Eu vou pensar nela. Porque se eu não sei fazer prece por mim, como é que eu vou fazer para os outros? Eu ia terminando sempre. É aí que está aquela questão. Ama o próximo como a ti mesmo, não é? O que é amar a mim mesmo? Eu tenho que descobrir antes o que é amar a mim mesmo para poder amar o próximo. É uma condição. É uma condição, não é? Amar a si mesmo. A pessoa pode interpretar sobre vários aspectos. O que é amar a si mesmo? É respeito próprio, é preservar a dignidade. Mas num mundo como esse, que está aí fora, isso geralmente não acontece. Você é empregado, ou você se humilha ou perde o emprego. E será que esse processo engrandece o indivíduo? É como heroína ou herói de romance mediúnico? E quanto mais eu sofro, mais eu me elevo? Isso é uma maluquice. Eu já vi um grande orador espírita dizer assim, meu Deus, eu queria um câncer. Eu digo, misericórdia. Não é? Está igual aquele pacto que o sujeito fez com a mulher fez com a morte. Ela querendo morrer. Um dia, dizia, morte, me leve e tal. Um dia apareceu a morte. Aquela clássica figura com a foice, né? Sem um martelo, só com a foice. Aí, resultado. Quando ela olhou e viu a morte, ela disse, não me leve agora, leve ele, é uma coisa mais. Não é? Então, às vezes, a gente se coloca
dentro de certas posições que não refletem a verdade, a realidade. Por quê? Nós precisamos tirar o manto diáfano da fantasia que cobre a nudez da verdade. Já acabou. Agora vamos à segunda parte do nosso trabalho. Este é um momento muito importante para que nós meditemos sobre os problemas da vida, como muita gente chama aí, os nossos azares, e na verdade não o são. Nós não estamos aqui ao sabor de leis que desconhecemos, leis cósmicas, leis divinas, e nenhum homem, pelo menos é o que nós entendemos, nenhum homem na face da terra pode se julgar representante de Deus. Jesus disse isso nos Evangelhos, que mestre era o Pai. E é uma grande verdade. A ninguém será dado esse poder de resolver problemas morais, existenciais, através de certos mecanismos, certos procedimentos, a cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Então compete a cada pessoa resolver os problemas que criou. E nessa resolução ela sofre. Por quê? Porque normalmente os nossos atos são impensados, são irrefletidos e ferem ao cerne da lei de Deus. E temos que responder, porque quando nós ferimos a lei de Deus, alguém sofre. Pode ser toda uma comunidade, pode ser uma pessoa. Então alguém está sofrendo quando nós violamos a lei de Deus. E aí nós temos que responder diante da nossa consciência, onde ela se esculpe, onde ela se registra. É natural. É aí a grandeza do Espiritismo. É justamente por isso que aquelas pessoas racionais, aquelas pessoas que aproveitam a sua inteligência, embora em alguns apoucada, para deduzir, chegar à conclusão, melhor dizendo, que todo o nosso progresso se deve a nós mesmos. Dentro da comunidade que vivemos, da sociedade, onde nós ferimos direitos e não exercitamos deveres, onde nós às vezes aviltamos a grande mensagem de Jesus, tão clara, tão objetiva, principalmente quanto às nossas posturas diante daqueles que nos perseguem, daqueles que nos humilham, daqueles que nos odeiam. Nós retribuímos, não raras vezes, no mesmo tom, no mesmo diapasão, quando deveríamos perdoar, porque os homens ainda têm aquela capacidade de perdoar. Devemos perdoar aqueles que nos ofendem, nos caluniam, nos odeiam, e assim nós não procedemos. Nós retribuímos a ofensa
no nível da ofensa. Seria guardado as devidas proporções, olho por olho, dente por dente. Nós ainda não temos condições, infelizmente, muito infelizmente, não temos condições de exercitar, de pôr em prática os preceitos evangélicos. Seria realmente uma conquista fantástica para a humanidade. Seria uma vitória até, se conseguíssemos pôr, pelo menos em operação, mesmo que uma parte ínfima das exortações e do pensamento de Jesus. E é aí que nós nos engrandeceríamos. Não é apenas praticando a caridade e amando indistintamente. É sabendo através da razão, através do raciocínio, é sabendo que nós estamos neste mundo para crescer, para evolver, para ultrapassar certos limites sem ferir a lei, sem ferir ao próximo. Então, neste momento, vamos vibrar para todos que sofrem, aqueles que estão nos hospitais, os que têm crença e descrença. Vibremos pelos nossos entes queridos que já partiram. Vibremos pela nossa família, pela nossa casa. Vibremos por nós mesmos e continuemos a perseverar na prática do bem e da caridade. Não a caridade material, que todos podem fazer, mas a caridade no sentido de entender as pessoas, compreender e até aceitar seus pontos de vista, mesmo que eles contrariem os nossos. E fazer como Voltaire dizia: eu não aceito nada que você está dizendo. Eu não aceito os seus pontos de vista, sua opinião, mas farei tudo para defendê-los. E é assim que nós devemos agir, mesmo discordando do nosso próximo, ajudá-lo, compreendê-lo, entender que muitas vezes o que nós pensamos ser uma mentira é uma verdade. Aquilo que é certo pode não ser certo, aquilo que é justo pode ser injusto. Isso depende idiosincrasicamente da interpretação que cada um pode atribuir ao que ele está conhecendo naquele momento. Então, oremos, mas no sentido de vibração, por todos que trabalham nesta casa. Uma casa abençoada, que se debruçam sobre a Baía de Todos os Santos, ou de todos os Espíritos. E às vezes uma pessoa me até chamou a atenção, que eu não devia dizer isso, mas eu digo que no que eu estou dizendo há muito amor. É a única casa espírita que se debruça sobre a Baía de Todos os Santos. Que privilégio! O mar está aqui. Nós estamos praticamente na praia. Houve realmente uma predestinação. Não é sem razão que nós estamos aqui, absorvendo o prana marítimo,
ajudando esse prana ao trabalho que nós estamos realizando neste instante com vocês, reciclando energias, ajudando a todos nós, a todos que sofrem de qualquer tipo de problema orgânico. Então, muita paz para vocês. E amanhã, às 18 horas, nós temos a inauguração da nossa creche. E domingo, nós temos a nossa confraternização pela manhã. Domingo, dia 16, nós estaremos aqui com a confraternização.